Fala galera, beleza? Tô aqui para fazer esse vídeo pelo seguinte. Nos últimos dias eu andei recebendo algumas perguntas aí de alguns amigos meus do Brasil, alguns amigos meus no meio da luta, perguntando como é que é esse lance de dar aula fora do Brasil, né, de artes marciais, mudar do país, né? E obviamente eu respondi eles no particular, mas como foram alguns e algumas perguntas, eu pensei, a pergunta de um pode ser a pergunta de várias outras pessoas, né? Às vezes a pessoa tem vergonha de perguntar, tal, mas então por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Então o que eu vou compartilhar nesse vídeo aqui foi a experiência que eu vivi. Não é receita de bolo. O que deu certo pra mim pode não dar certo pra você. O tempo que levou pra mim pode ser um tempo diferente pra você, pra cada um, né? Enfim. Então vamos lá. Eu quero ser breve aqui e objetivo. Então é o seguinte, a primeira dica que eu dou... vamos lá. Eu tive muita ajuda do meu amigo Pinóquio, André, no começo. Meu inglês era praticamente zero e ele me ajudou muito, né? Porque sem a ajuda dele, não só na questão do inglês, eu fiquei na casa dele. Então ele me ajudou muito. Não tem como eu não dizer isso, porque o pontapé inicial, né? A ajuda dele no começo, pra mim aqui, foi de vital importância. Então por isso que eu tô falando isso. Não tem como eu deixar de agradecer esse meu grande amigo, o cara, num vídeo desse, né? Então, muito obrigado, Pinóquio. Sempre. Tamo junto, meu irmão. Obrigado demais. Foi muito importante, você sabe disso. Então, por exemplo, ele me ajudou a alugar apartamento, ele me ajudou a compra do carro, me ajudou a abrir conta em banco. 3 coisas que eu não conseguiria fazer sem ele. Então... beleza, então eu tive uma ajuda. Se você tiver alguém para te ajudar, ótimo, ajuda demais. A partir daí, já tem 3 anos e alguns meses que eu tô morando aqui. A partir daí, é você que vai correr atrás, vai fazer o seu corre, vai fazer as coisas acontecerem para você, né? E... o que mais que é importante falar? A dica que eu dou sempre primeiro ponto, estuda inglês. Tenta chegar aqui com inglês já legal. E junta dinheiro. Se você tiver uma boa reserva de dinheiro, vai te ajudar muito. São 2 coisas que eu não fiz. Eu cheguei aqui que meu inglês era praticamente zero e eu não tinha uma reserva grande de dinheiro. Então eu tive muita dificuldade com isso. Então, segue a dica aí. Primeira dica, inglês. Segunda dica, dinheiro. Terceiro ponto, eu vim pra cá disposto a fazer o que fosse necessário para dar certo. O que eu quero dizer com isso? Eu trabalhei de várias coisas, né? Eu não cheguei dando aula de artes marciais, eu não cheguei como coach, eu cheguei para trabalhar de qualquer coisa que aparecesse, mesmo porque eu não tinha reserva de dinheiro, então eu já tinha que fazer qualquer coisa. Então eu trabalhei de segurança, eu trabalhei de lavador de prato, trabalhei de entregador de comida, fiz um monte de coisa, não tenho do que reclamar. Foi muito importante para o meu amadurecimento, para o meu crescimento pessoal. O processo foi extremamente importante. Foi a partir daí que eu comecei a desenvolver o inglês, desenvolver as amizades, né? Enfim. E aos poucos, né? Gradativamente, as coisas foram acontecendo. Eu comecei a dar aula, foram aparecendo mais aulas. Aos poucos aparece um aluno particular, não sei o que. As coisas vão caminhando, foram caminhando. E hoje eu tô trabalhando como coach, né? Dando aula de artes marciais.
treinando inclusive, né? Eu tive foco, eu tive bastante foco, apesar de ter feito várias coisas. Quero dar alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, teve uma época que eu saía de casa às 5 horas da manhã e voltava às 9 horas da noite. Eu tinha 2 empregos. Eram 11 horas de trabalho e algumas horas na estrada, né? Tipo, indo de um trabalho para o outro. Então, assim, ralei bastante, me esforcei bastante, junto com a minha esposa também, que sempre ralou também, sempre trabalhou. Guerreira, sem ela também não seria possível, né? Ninguém faz nada sozinho. Mas aos poucos, como eu disse, com foco, as coisas foram acontecendo, fui me envolvendo no meio da luta, encontrei uma equipe muito forte de MMA, comecei a treinar, me senti super bem preparado, tanto é que fiz uma luta profissional, já vai fazer 1 ano daqui a pouco, depois de 10 anos da minha última luta no Brasil. Enfim, eu acho que é isso, eu acho que esses são os pontos principais que eu queria falar. Então eu só queria dar uma recapitulada para ficar bem claro quais as dicas que eu queria dar dentro desse compartilhamento da minha experiência pessoal. A dica que eu daria: primeiro ponto, inglês, estuda inglês. Segundo ponto, junta o máximo de dinheiro possível. Terceiro, disposição para fazer o que for necessário para dar certo. E com foco e perseverança, as coisas acontecem, você chega lá no seu objetivo final, vamos dizer. Beleza? Espero que seja útil aí.